Oi! Vamos lá, então, continuando aqui a leitura do A Minha Essência, ou Pensamento que Sou, eu vou ler agora o capítulo 14, cujo título é 1946. Quero só mostrar com um pouquinho mais de detalhe essa gravura aqui, que é uma gravura chamada Melancolia, que está na abertura desse capítulo. Essa gravura é de Albrecht Dürer, viveu entre 1471 e 1528. A Melancolia, Melancolia 1, é de 1514. Gravação em papel, tamanho de 24,1 por 18,7 centímetros, de 1514. Então, está aqui a gravura e depois da leitura deste capítulo, o leitor entende por que ela está aqui. Vamos lá. 1946. Mamãe já estava fraca. Não vinha bem de saúde e seus problemas circulatórios recrudesciam cada vez mais. Numa situação dessas, a chance de surgirem bloqueios nos vasos sanguíneos é enorme e a trombose é apenas a consequência de uma vida dedicada ao lar e à família, aos tanques de roupa e às galinhas, as manhãs inteiras de domingo à beira do fogão e a paciência com os filhos. Esta foi a paga que minha mãe recebeu. Talvez ela pensasse e dissesse que foi feliz assim e que era isso mesmo que queria para a vida. Ver os filhos criados e poder ser feliz ao lado deles, do jeito que imaginara no momento das diversas maternidades. Mesmo quando quase perdeu a própria vida num dos partos ou o permanente pensamento sobre o fugidio período em que seu companheiro esteve ao seu lado. O amor e a maternidade dão forças e sua felicidade é infinita. Naquele momento, a guerra acabara havia menos de um ano. Embora não houvesse qualquer relação direta entre o fim do conflito e o mal de mamãe, o sentimento geral era como se tudo tivesse a ver uns assuntos com os outros. A doença de mamãe veio num crescendo e rapidez que surpreendeu muito a todos nós. Nas últimas semanas, depois do trabalho, no finalzinho da tarde, chegava à casa e ficava com ela conversando, pedindo para que me contasse coisas de que se lembrava. Falava de quando conheceu o papai, da casa de Santa Teresa, da vez em que quase não resistiu ao parto da Marta, e aí eu não existiria, e ria disso, e eu também. De repente sentia umas fisgadas e se mexia na cama, gemendo de dor e angústia, não sei. A situação toda era sofrida porque eu percebia que mamãe sabia não estar longe do fim. Eu pensava que isso deve ser muito aflitivo, quase desesperador. Por vezes, vinha à minha cabeça o raciocínio e a dúvida. Quão melhor teria sido para ela ter-lhe acometido uma demência ou senilidade que lhe tirasse do mundo ainda viva para que sofresse menos com a consciência onipresente do fim próximo. Ela sempre me dizia que ultimamente vinha dormindo muito mal e pouco, e que, como ficava o dia todo na cama, a agonia e o desmazelo tomavam conta do seu ser. Não conseguia ler nada, não havia como se distrair. Acho mesmo que a sua própria consciência foi a responsável pelo buraco em que ela própria foi cavando para si, de forma inconsciente. Só relaxava mais um pouco quando havia um de nós por perto. Ao testemunhar a situação de minha mãe e presenciar, durante todo esse período, por todo esse tempo, sua condição de destinatária de tanto sofrimento, lembrei-me de um dos piores aforismos para mim.
pois totalmente verdadeiro, do Guimarães Rosa, saído do Grande Sertão, pela boca do rio Baldo. Tempo que me mediu? Tempo? Se as pessoas esbarrassem para pensar, tem uma coisa. Eu vejo é puro tempo vindo de baixo, quieto, mole, como a enchente de uma água. Tempo é a vida da morte, imperfeição. Se o tempo é a vida da morte, a memória é como nuvens. Tal como João Guimarães Rosa, em seu Nenhum Nenhuma, disse: as nuvens são para não serem vistas. Mesmo um menino sabe, às vezes, desconfiar do estreito caminhozinho por onde a gente tem de ir, beirando entre a paz e a angústia. E não é isso? Nunca conseguimos ver uma nuvem, pois ela muda de sua forma a todo instante. Assim como quando estão todas juntas, então só vemos um brancão no céu. Então, quando pensamos que vemos uma nuvem, no segundo seguinte já não é mais a que víramos. A nossa vida não é assim também, como nuvens? E do que vale isso? Talvez seja a noção de que não tenhamos que entender nada da vida, apenas vivê-la no fim das contas. E era isso que via em minha mãe. Ela, mesmo que muitas vezes tenha tido a necessidade de seguir no caminhozinho e ficando por isso também entre a paz e a angústia, no mais das vezes, e tal qual uma criança, viver a sua vida na plenitude dos sentimentos genuínos, sinceros, delicados. Viveu. Por esses dias comecei a dormir mal. A minha cabeça doía e eu me sentia cansado, com muitas dores pelo corpo. A dor de cabeça era constante. E mesmo tomando chá de camomila ou erva cidreira, eu dormia mal, acordava, demorava a voltar a dormir ou muitas vezes nem dormia mais. Inicialmente pensava nada ter a ver com a situação de mamãe. Mas entendi que não. Simplesmente desmaiava na cama lá pelas 10 e meia ou 11 da noite e apenas 2 ou 3 horas depois acordava. Olhos ardidos, têmporas latejantes e o corpo moído. Instantaneamente me lembrava de mamãe e se ela estava dormindo ao acordar daquela hora, se estava pensando bem, se estava olhando para o teto. Tudo é tão difícil. Mamãe só se levantava para ir ao banheiro. Banho era um a cada 2 dias. Cansava-se muito para isso e não tínhamos mais a dona Jacinta para ajudar. Havia uma moça, Maura, vizinha que morava na rua Jurupari, bem pertinho, e que vinha ajudar por pura bondade. Marta e Lourdinha não queriam saber de ir lá à casa e era apenas a Memê quem ia mais vezes para ajudar nos curativos das varizes e das úlceras. O adiantado do problema circulatório de mamãe agravou-se para o estado debilitado, precário mesmo, e a fraqueza do coração vai aumentando, até o ponto em que ela não aguentou mais. Pelo tempo de padecimento, pensávamos estar preparados, mas na verdade nunca estamos. A morte de nossa mãe foi muito doída. Foi branda. Veio aos poucos e pudemos refletir sobre isso de modo a entender de verdade que o fim faz parte de nossa vida. Mamãe morreu feliz. Sofria com as dores, é certo, mas digo que morreu feliz, pois sabia que conseguira ajudar a todos os filhos a se firmarem como adultos, mesmo que por muitas vezes tenham passado por percalços que a atingiram também. Morreu feliz por saber, bem no seu íntimo, naquele lugar que só nós conversamos conosco mesmo, que fez o melhor que pôde, sincera e genuinamente. Viveu e deu vida à vida por onde passou. Toda mãe sofre com o sofrimento do filho. O luto e a melancolia que advém desse sofrimento são tão únicos e inigualáveis que ninguém pode saber da dor e do sofrimento dessa mãe, de qualquer mãe. Não há exceção nisso. Se mamãe não foi uma mulher fulgurante e efusiva no lidar com a vida, tampouco sua vida foi melancólica dentro da ideia de que não tenha enxergado seu sentido. No entanto, percebi que a partir das perdas em nossa família, das suas perdas de papai, de Magno Hermínio, de Cício,
verdadeiramente viscerais, independentemente do espaçamento havido entre as épocas em que se deram, para ela foi como se o tempo não tivesse existido entre um e outro, e seu luto, embora recôndito, estava sempre presente. Por isso, por muitas vezes a surpreendia em uma melancolia que, para mim, não havia razão de ser, mas que no fundo demonstrava como uma mãe sempre buscava algo no horizonte. Não sei o que, um resultado, um objetivo místico, e mesmo com toda a reza, fé, régua e compasso na mão, sempre parecia não ver. A conclusão que chego agora é que mamãe perseguiu pura e inconscientemente, a partir do amor, da perda e da melancolia, o inalcançável. Por isso penso que ela morreu feliz. Embora inconsciente em busca. Repetindo. Por isso penso que ela morreu feliz. Embora inconsciente, essa busca proporcionou-lhe paz e, mesmo que não tenha alcançado plenamente esta essência, sua alma pôde então descansar. O dia 10 de fevereiro de 1947, o dia em que minha mãe faleceu, ficou marcado para mim também por outro motivo. Mamãe havia completado 64 anos no início do mês de dezembro do ano anterior, e naquele dia do seu aniversário conversei muito com ela. Estava, na medida do possível, alegre e contente em ver e estar com todos. Ainda que não tivesse visto juntos, neste dia esteve com todos nós. Até com os mortos, em lembranças e afetos, e mesmo na memória dos lutos e melancolias que sentiu desde quando seu marido partiu, e principalmente MH e Cício, filhos que, de uma forma ou outra, a natureza não deixou trilhar o caminho natural das coisas. Lembro-me de que naquele encontro, em sua data natalícia, repeti-lhe a história que MH me ensinara sobre a origem do jogo de xadrez. Na verdade, já lhe havia contado outras vezes, mas desta vez, enferma e no seu aniversário, foi de modo mais especial, pois, ao mesmo tempo que detinha sua atenção para a história em si, ela sorria ao se lembrar de MH e Cício também. E eu falava e contava sobre as partidas da minha juventude com eles dois e também como o MH foi tão importante para mim. E ela conseguiu atentar à minha falação com uma vivacidade nos olhos que cheguei a acreditar que melhoraria a ponto de tudo voltar a ser como era quando ainda não adoecera. Acho que aquele bate-papo foi bom para sua mente. No meio da conversa que atentei para uma coisa. Mamãe estava completando 64 anos e definhava. Papai morrera com 46 anos. Muito novo, eu mesmo praticamente não o conhecia. Mas fiquei com esses números na cabeça. 6, 4, 4, 6. E imagens de tabuleiros somaram-se aos pensamentos. Tabuleiros de 64 caras, tabuleiros com caras brancas e pretas. Amanheci no dia 10 de fevereiro de 47, animado. Era um domingo e o carnaval ainda distava bastante, pois naquele ano Momo viria apenas no início de março. Então, a temporada de torneios estava a pleno vapor e domingo é dia de enxadrista. Acordei, tomei café e fiz como todo dia fazia. Passei no quarto de mamãe para dar bom dia e ver se Mauro precisava de alguma coisa. Quando abri a porta, vi ajoelhada ao chão, com os cotovelos apoiados na beira da cama de mamãe, como se rezasse. No entanto, chorava. Mamãe estava exatamente do jeito como havia pela última vez na noite anterior, deitada com a barriga para cima, com o lençol até próximo ao pescoço. Usava uma camisola bem fininha e os cabelos soltos, com uma única diferença: de olhos fechados. Naquele dia não joguei. Distribuí santinhos. Santinhos com o nome completo de mamãe, suas datas de nascimento e de óbito e a mensagem: descanse em paz. No interior do cartãozinho, acompanhado de uma fotografia antiga, bem ruinzinha, que achamos para essa finalidade, já que não podíamos levá-la para posar para novas fotos. Na capinha do santinho, uma pequena oração de Nossa Senhora da Conceição, com sua imagem e mais nada.
É uma tradição, é certo, mas esses santinhos de nada servem, ou quase nada. Talvez sirvam para talvez sirvam para aquelas que não conheciam a pessoa ali indicada. Mas para nós, creio ser um imenso e dolorido resumo que não expressa o nosso sentimento. Mamãe não cabia ali. Mamãe estava em todos nós. Como foi grande a nossa mãe. E pensei tanto em mamãe, em como gostava de estar ao meu lado e como seria a forma de salvar a sua memória e seu amor em mim. E pensei, não fiz outra coisa a não ser isso por alguns dias. Dizem que luto é isso. Talvez. Talvez seja o modo como assimilamos todo o amor que alguém nos possuía e nos dedicava durante sua estada entre nós. Talvez seja o modo como fazemos para eternizar não o nome de alguém, mas o seu ser, a sua presença, o seu olhar, a sua alma, para que sempre possamos ter um carinho a mais ao nos lembrarmos desse alguém. Talvez seja o jeito de nos querermos eternos, nós mesmos, fazendo com que quem amamos seja eterno também para alimentarmos a ideia de as coisas assim continuarem. E sabermos que o que enterramos no cemitério não é quem ele foi. Ele nem está ali, sim. Ele é quem foi para nós e, na verdade, não está enterrado, mas sim vivo em nossos corações. Vamos lá. Capítulo 15, 1950. Não tenho do que me queixar. Formei-me em 1943 e logo iniciei o trabalho como dentista em um consultório emprestado no Catete, do Dr. Guimarães, amigo do Walter. A combinação era simples. Eu poderia utilizar seu consultório médico às quintas, sextas e sábados, sempre na parte da tarde, a partir das 14h30 até a hora que precisasse, inclusive aos sábados. Até que ele foi bem generoso, pois a título de incentivo para o Dr. Neófito, cobrava valores módicos do aluguel da sala, o que me proporcionou conseguir alguma provisão excedente naquele período. No entanto, atender pacientes para tratamentos dentários apenas numa maca de consultório com iluminação insuficiente e com paciente deitado era bem incômodo e pouco producente. É certo que eu dispunha de meus equipamentos de odontólogo, e muitos casos eram para preparar próteses dentárias, o que fazia em casa. Mas o atendimento mesmo, no fim das contas, era precário. Fui indo assim e aos poucos consegui juntar recursos para adquirir mais equipamentos, uma cadeira de dentista e os demais utensílios odontológicos próprios de um consultório dentário. Dessa forma, já pela casa dos 20 e poucos anos de idade até chegar aos 30, fui levando uma vida profissional ativa junto com a crescente melhoria de meu desempenho de frente aos tabuleiros. Estava, portanto, sentindo-me dono de mim, feliz e exultante ao chegar aos 30. A Copa do Mundo de Futebol em 1950 foi um espetáculo mesmo. Achei incrível ir aos jogos. O fato de o Brasil poder se apresentar como alternativa ao mundo em decorrência da derrocada civilizatória provocada pela Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, era um impulso potente que promovia em nós, brasileiros comuns do povo, sensações de importância e autoestima nunca vistas antes ou percebidas. Tínhamos a nítida impressão de que o Brasil estava entrando, enfim, no mapa do mundo. Não sei se por ufanismo, ingenuidade ou alienação, mas tinha a sensação de que chegara a vez do Brasil. Cheguei a ter naquele momento um vislumbre, como se enxergasse o ânimos do planeta em todo o seu conjunto, um verdadeiro sentimento do mundo, uma espécie de entendimento individual e sem explicação sobre todas as possibilidades e probabilidades de que nós, o povo brasileiro, estávamos às vésperas de virarmos gente grande, de estar entrando numa grande festa da humanidade. E se isso decorria do time de futebol, tanto melhor, pois o grosso viria depois e naquela altura, por meu lado, já estava fazendo minha parte.
O que digo é que havia um sentimento geral de que o Brasil, a partir daquele momento, iria alçar voos cada vez mais altos e estáveis. Bem, era o que eu sentia sobre o clima de então, que estávamos às vésperas de sermos um país desenvolvido e com a pujança econômica em paridade com os grandes países do hemisfério norte. Sempre que eu via as baquianas brasileiras, me convencia disso. Quanto sonho! Que visão errada, meu Deus! Nada contra Vila Lobos, claro, mas depois e mesmo durante os anos de 1950, não consegui ver o Brasil sair da condição de quase um país próspero, quase desenvolvido, quase primeiro mundo. No entanto, dias, nas convivências cotidianas, nos ônibus ou no bonde, íamos bem sim. Durante aqueles dias, daqueles anos, tudo ia bem. E no fim das contas é mesmo muito difícil para quem está dentro do objeto observado observar o próprio experimento. Inesquecível assistir 220 mil torcedores cantando touradas em Madrid, enquanto o placar mostrava Brasil 6, Espanha 1. A sensação de estar fazendo parte de uma catarse coletiva de emoção e alegria contagia qualquer um. Aquilo foi apoteótico. Agradava a nós, povo brasileiro, por demais, penso, o fato de estarmos fazendo aquilo, humilhando um país europeu, na nossa casa e dentro das regras deles, e sei porque o Brasil não foi campeão. Eu não assisti à grande final. Não que eu não tenha quisto, mas não consegui. Não se usava comprar ingresso antecipadamente e não tive como entrar no Maracanã. Havia lá mais de 200 mil pessoas também, mas cheguei muito em cima da hora e a multidão fora do estádio transformou tudo numa algazarra, uma balbúrdia, uma estultice, tamanhas que foi impossível entrar. Ouvi o jogo. Só digo uma coisa. Barbosa sempre foi um excelente goleiro e o que fizeram com ele a partir do fim do jogo só tem o nome. Covardia. Foi no carnaval de 1951 que a conheci. Eu e mais 3 amigos do tempo da faculdade, o Abreu, o Moreira e o Oliveira, conseguimos passes para o baile de carnaval do Teatro Municipal e tivemos que alugar os fracos para o acesso. Mas valeu a pena. O baile foi estupendo. Esplêndido mesmo. Muito curioso como vemos durante a festa muitas caras conhecidas dos jornais, como políticos, jogadores de futebol, cantores e mulheres, muitas lindas, encantadoras e disponíveis mulheres. Ah, o carnaval. O baile era muito alegre, festivo e mesmo muito cheio. Só entrava gente da classe alta, artistas, até mesmo intelectuais e jornalistas. Enfim, pessoas de bem que estavam ali para se divertir, embora saiba que essa expressão, desde os tempos seiscentistas ou setecentistas, possa acolher as mais variadas exceções. Em todo caso, o ambiente era mais para alegre e festivo mesmo. Eu quase não bebia, o que para mim era um duplo positivo, pois além de aproveitar mais a festa, já vira pessoas largadas à sarjeta, esquecidas pelo tempo e pelo álcool tantas vezes que não me inclinava em nada a seguir esse sentimento. Não gastava muito dinheiro também. E foi justamente quando o salão ecoava as touradas em Madrid, para lá tim-bum, bum, bum, para lá tim-bum, bum, bum, que eu, cantando, brincando, lembrando do jogo, meses antes, rindo, suando, estava no tabuleiro, estava num verdadeiro estado de graça. Senti o dorso da mão feminina encostando-se à minha, sem querer, e voltando-me a ver, linda, uma morena de cabelos pretos ou castanhos escuros, com um sorriso largo, franco, e olhar amoldurado por máscara preta e purpurinada de gatinha. Simplesmente espetacular. E que brincava o carnaval do modo mais recatado. Não larguei a mão. Perguntei seu nome e não ouvi. Fiquei com vergonha, mas consegui me fazer entender e saímos do salão para nos conhecer. Ali a minha vida começou a mudar para valer. Não tinha telefone. Foi custoso, no meio do baile, conseguir uma caneta e papel para saber seu endereço. Mas não me disse. Ela dispõe de telefone. Então combinamos para conversarmos na quarta-feira de cinzas. O nosso coração, a quem mais
leva à fama, mas emoções que nos dominam nesses momentos de encontro, de namoro, nascem de todos os pelos e poros e peles que temos. Nascem do nosso corpo, da nossa alma, da nossa essência, sei lá. Li outro dia um artigo de um pesquisador britânico em que ele descreve diversas experimentações para estudo de sensações e, vejam, fazendeiros holandeses passaram a tocar música clássica para suas vacas leiteiras. O maravilhoso é que ficou constatado o aumento da produção, desde o momento em que as vaquinhas passaram a ouvir diariamente Mozart, Bach, Brahms, Debussy, Satie, Chopin, Liszt, entre outros. Gostei tanto dessa ideia que passei a comprar discos de música clássica e punha a tocar durante meus atendimentos, imaginando poder tranquilizar mais os pacientes, além das anestesias, é claro. Para mim, esses assuntos se conectam, pois deve haver alguma coisa a mais no espaço existente entre os nossos neurônios. Não pode ser apenas espaço ocupado por material incipiente. Algo acontece ali também. Talvez seja o universo recompensando o prazer, oferecendo mais ainda do bom que temos em nós. Se todos esses sentimentos os temos sempre, e há muito tempo eles são bem-vindos para qualquer um que os tenha pela primeira vez, e o que temos a fazer é aproveitá-los, com ou sem consciência disso. Afinal, como diria De Quincey, o que é o cérebro humano senão um palimpsesto natural e poderoso? Sim, um palimpsesto diferente, no qual não há propriamente um apagamento de experiências ou sensações para novas utilizações e reutilizações, mas antes uma contínua adição de imagens, sons, cheiros, experiências, vivências e sensações marcadas de nossa existência e que, mesmo depois de experimentadas, podem até ficar esquecidas, mas nunca apagadas completamente. Há de haver, com certeza, o momento em que elas emergem para sabermos se fomos felizes ou se apenas passamos por aqui sem um propósito. A mim, me satisfaria muito saber se um dia serei objeto de lembrança através de um livro de xadrez ou memórias que alguém venha a se dispor a escrever. E pode ser aquele tipo de livro ou lembrança, ou mesmo uma vida inventada. Penso mesmo que o fato de servir como inspiração inicial de alguém seja o suficiente e o prêmio que o universo me dá. Acho que vou apreciar isso se puder. Mas não quero ser egoísta e deixo a conta do tempo para descobrir. Ou não. O namoro com outra pessoa é querer-se estar em amor com a vida. É o entendimento e compreensão de se querer transformar, de aceitar isso e buscar o indizível, o inescrutável. Tantos poetas já falaram sobre essa questão, sobre esse sentimento, e eu aqui elucubrando sem causa. Não, eu tive sim uma causa e foi das melhores. O amor genuíno. Mas a pergunta não vai embora. E de onde vem esse querer? Não sei. Só sei que há. Essa vontade de se enamorar de vida e esperança, de querer alcançar outras paragens e adentrar o desconhecido, nos gera uma imensa coragem e desprendimento. O futuro é sempre misterioso e não há meios de saber se vai ser bom ou ruim. A gente tem que sentir na pele. Combinamos de nos encontrar na porta da casa, a rua Visconde de Pirajá, onde Irênia estava hospedada. A dona do lugar era uma contraparente, irmã de sua cunhada. Não entrei, mas pude perceber quão boa era a residência. Percorri o quintal através de um caminho que ligava o portão ao imóvel propriamente. Uma varanda com pequenas colunatas, 2 degraus e o alpendre circundavam a moradia, mas com apenas 2 passos conseguimos o acesso à porta da frente. A dona da casa, Istval, convidou-me a entrar e tomar um refresco. Embora eu estivesse com bastante sede e o convite fosse deveras tentador, contive-me. Estava ali para conhecer Irênia. Todo o tempo meu coração estava disparado e não sei dizer, mas a juventude nos dá mesmo muita firmeza de espírito e determinação, ainda que nem eu nem ela fôssemos jovenzinhos, pois eu já passara dos 30 e ela na casa dos 27. De verdade, o que víamos era um mundo colorido e diferente, com olhos embevecidos e alegres.
Tudo isso pelo que passávamos e sentíamos. Por tudo isso, mesmo com a notícia de que no primeiro passeio juntos e por muitos mais teríamos a companhia de Dona Lourdinha, mãe de Lourdinha, sua amiga e companheira de viagem ao Rio, nada me arrefeceu os ânimos para entabular um namoro com Irene. Passeávamos muito na Praça Paris, na Glória, assim como íamos ao cinema aos domingos à tarde. Sempre eu, Irene e Dona Lourdinha. Na Glória, os jardins e o bucolismo do local são ótimos. E, meio que sem querer pensar nisso, acabei lembrando-me das histórias que minha mãe contava de como meu pai a conheceu no campo do Santana. E como, numa transição corpórea espiritual, vi-me como meu pai e minha mãe, ao mesmo tempo sendo eu só. Em determinado momento, depois de tomarmos um sorvete de abacaxi, olhei-a nos olhos, fiz um carinho nos seus cabelos cacheados e encostei meus lábios nos seus. Um beijo quase ingênuo, mas maduro ao mesmo tempo, e naquele átimo nada na terra me distanciaria dali. Não havia qualquer possibilidade de pensar em pacientes ou lances de xadrez ou em Dona Lourdinha, que acabava por se manter entretida com as revistas que sempre levava. Depois daquele primeiro beijo, uma instantânea epifania me certificou de que estava diante do amor da minha vida. Uma ideia foi se solidificando em minha mente. Casamento. Sim, até ali nunca havia me interessado verdadeiramente em casar, mas agora já começava a pensar mais seriamente nisso. É certo também que até então não tivera uma namorada por quem meu coração me dissesse algo impulsionador, e eu não tinha por que acelerar um compromisso de vida por qualquer motivo e com qualquer uma. Para mim, a escolha havia de ser criteriosa. O que viver até esse momento fora muito bom. Não posso dizer que não aproveitara a minha infância e juventude. Brinquei muito na rua, tanto em Santa Teresa quanto na Tijuca. E durante a fase mais madura da juventude também pude aproveitar muito do que a cidade oferecia. Ia a jogos de futebol em São Januário, nas Laranjeiras ou General Severiano, assistir às corridas de carros na Avenida Niemeyer, ir à praia com minhas irmãs e mesmo ao Turf Club, que ia meio que de teimoso, pois não apostava nunca. Eram coisas tão diferentes e entusiasmantes que não vi o tempo passar. As corridas na Niemeyer eram um caso à parte. Fui algumas vezes com o Cício e alguns amigos e admirava muito o destemor daqueles pilotos. O trajeto da corrida era de uma sinuosidade de dar medo. Lembro-me de certa vez em que houve muita confusão, pois não sabíamos se haveria ou não a corrida em decorrência de uma chuva que caíra ao longo da madrugada e deixara a pista muito enlameada. No entanto, já tínhamos adquirido nossos tickets para assistir à competição. Então, confiamos que ela aconteceria. De fato, não foi cancelada, mas a corrida se deu de uma forma bem bagunçada, e se não houve maiores problemas para pilotos ou assistentes, foi pura obra do acaso, já que até o fim do dia contabilizaram-se mais de 10 acidentes entre os competidores, sendo que num deles, um dos carros chegou a cair do barranco, tendo seu piloto sofrido apenas escoriações nos braços, uma perna fraturada e só. Ao mesmo tempo, vim me dedicando ao estudo mais aprofundado do jogo, com suas nuances teóricas, usando para isso a aquisição de revistas internacionais de xadrez, espanholas, italianas e norte-americanas. Com o trabalho como dentista conseguira sustentar o casamento sem que minha esposa precisasse trabalhar, claro, sequer como costureira, queria ter filhos. E quem os criaria, afinal? Minha carreira de enxadrista, embora amador, dava-me um prazer e um convívio com o mundo muito bom, mas a constância matrimonial, imaginava, seria boa para mim. Os anos de namoro são inesquecíveis. Viver é tão simples, não é mesmo? Nada que não tenha feito nesses anos me afligiu de qualquer modo, e simplesmente todas as coisas
Todas e quaisquer coisas que fazia davam certo, principalmente quando eu estava a pensar em Irênia. Meu jogo fluiu enormemente. Fui convidado a participar de vários torneios pelo Brasil. Estive em Fortaleza, Ceará, Recife, Pernambuco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mar del Plata, Argentina, Punta del Este, Uruguai, Assunção, Paraguai, até em Helsinki, na Finlândia. Havia me tornado um jogador de excelência com títulos de mestre internacional e grande mestre nacional. E o sucesso que alcançara, desde os torneios universitários além dos campeonatos estaduais conquistados, foi meu passaporte para defender o meu país em competições internacionais. Assim, ao longo de todos esses anos, vejo, reconheço e agradeço ao xadrez que me deu muito, e desde cedo. Havia me formado em 43, contava então com quase 24 anos de idade e de imediato conseguira uma forma de trabalhar como dentista. Havia momentos em que parava e me dizia: "Você está bem?" E mesmo quando pensamos um tanto aborrecidos e mesmo quando pensamentos um tanto aborrecidos me chegavam, a maioria em decorrência do fato de ficar longe de Irene por causa das viagens que fazia para jogar, eu me aprumava e pensava que tudo era por uma boa causa, o xadrez. Em breve estaria ao lado dela novamente, então a paz invadia minha alma. E cada vez mais me convenci de que estava certo. Estava num bom caminho. Viajava, mas voltava. E quando voltava, o prazer que sentia ao reencontrar Irene era tão avassalador, era de uma grandeza tão enorme, era como se meu peito se enchesse de ar e eu começasse a voar, a flutuar. Irene possuía um jeito de me acalmar e me acarinhar que eu simplesmente não supunha que existisse outro homem sobre a face da terra que pudesse experimentar aquele sentimento. Não, não havia. O que pode querer a mais um ser humano? Sempre que chegava de viagem, independentemente de como havia me saído nos torneios, o primeiro olhar que me dirigia era um sorriso. Ela nada me perguntava, apenas me olhava. Não, na verdade era um semi-sorriso. Lindo e que não entregava de cara a sua saudade, mas que me dava certeza de que me amava. Todas as vezes que a revia na volta das viagens, antes ou depois de nos casarmos, sentia assim. E que sensação boa é essa? A viagem para Helsinki havia sido uma grata satisfação. Nosso time não gerava grandes expectativas, mesmo assim, ou por isso mesmo, o resultado foi bastante positivo, principalmente do ponto de vista esportivo para o xadrez nacional. Encontrava-me, então, entre dois amores, minha paixão pelo jogo de xadrez e meu amor por minha namorada e esposa, com quem dividi tantos e tantos momentos de alegria e felicidade. Decididamente foram muito bons aqueles anos 50. O próximo episódio vai ser o Marta Irênia.